Sabe aquela promessa que parece impossível? E se ela viesse com uma cerimônia, assim, bem bizarra, com animais partidos ao meio? Pois é, e um juramento que ia mudar o curso da história para sempre. Hoje a gente vai mergulhar fundo numa das alianças mais dramáticas de todos os tempos. Um acordo selado entre Deus e um homem chamado Abrão, direto lá do livro de Gênesis. Olha, a história começa de um jeito espetacular, com uma garantia divina. Numa visão, Deus chega para Abrão e fala: Abrão, fica tranquilo, não precisa ter medo. Eu estou aqui para te proteger de tudo e olha, a sua recompensa vai ser gigante. Poxa, parece o início de um conto de fadas, né? Só que, para Abrão, essa promessa toda soava meio vazia. E é aqui que o nó aperta, sabe? De um lado, essa promessa de uma recompensa grande, do outro, a realidade dura, nua e crua de Abrão. Ele não tinha filhos. E naquela cultura, gente, isso era mais do que só a tristeza. Era o fim da linha, fim de tudo. Sem um herdeiro, o legado dele, o nome dele, tudo acabava ali. Que recompensa grande é essa sem um futuro para continuar? Diante desse silêncio todo, o Abrão meio que joga a toalha e apresenta o plano B dele. De um jeito bem conformado, ele fala para Deus: olha, já que o senhor não me deu filhos, então, o meu herdeiro vai ser um dos meus empregados de confiança, o Eliezer. É uma resposta totalmente humana, né? Lógica. Ele está tentando dar um jeito e encontrar um sentido para uma promessa que na cabeça dele já estava quebrada. Só que a resposta de Deus, nossa, é de cair o queixo. Ele não fica discutindo a lógica do Abrão, não. Em vez disso, ele leva o Abrão para fora, debaixo daquele céu noturno incrível, e fala: olha para cima. Tenta contar as estrelas, se é que dá. E aí vem a promessa que simplesmente destrói qualquer lógica humana. Pois é, assim vai ser o número dos seus descendentes. Deus não deu um argumento, ele deu o infinito como prova. E ali, naquele exato momento, alguma coisa vira a chave. Diante daquela imensidão toda, Abrão acredita. O texto bíblico diz que essa fé foi o que fez Deus o considerar justo. Aquela questão do herdeiro, sabe? A dor de não ter filhos, tudo isso foi silenciado pela promessa das estrelas. Mas ainda faltava uma outra peça nesse quebra-cabeça: a terra. A fé de Abrão era forte, sem dúvida. Mas ele ainda era humano, né? Então ele se vira para Deus com uma pergunta bem pé no chão. Ok, mas como eu posso ter certeza de que essa terra vai ser minha? Ele não queria mais palavras, ele queria uma garantia. E a resposta de Deus, bem, ela veio na forma de um dos rituais mais intensos e, olha, misteriosos de toda a antiguidade. E as instruções que vêm a seguir são super específicas e, pra gente hoje, bem esquisitas. Pega uma vaca, uma cabra, uma ovelha, todas de 3 anos, e corta no meio. Sim, corta ao meio. Depois, arruma as metades em 2 fileiras, uma de frente para outra, criando um corredor ali no meio. Parece cena de filme de terror, não parece? Mas, para a cultura da época, essa cena toda era a preparação para o juramento mais sério que uma pessoa podia fazer. O que a gente está vendo aqui é a preparação para selar uma aliança. Imagina um contrato, só que com consequências infinitamente mais sérias. Naquela época, para selar um acordo do jeito mais solene possível, ninguém assinava um papel. Se fazia isso aí. Só que conforme o sol vai se pondo, o clima muda completamente. Abrão não só dorme, ele é jogado num sono profundo, quase sobrenatural. E nesse estado, uma escuridão densa e um pavor que paralisa, tomam conta dele. Não era medo do escuro, sabe? Era aquela sensação de que algo gigantesco e até meio assustador estava prestes a acontecer. E é nessa escuridão apavorante que a voz de Deus revela o futuro. E olha, não é um futuro bonito. Seus descendentes vão viver uma terra estranha, vão ser escravos, vão ser maltratados por séculos. Mas a profecia não para na parte ruim. Tem uma promessa de que a nação que os oprimir vai ser punida. E no final de tudo, eles vão sair de lá livres e com muitas riquezas. É uma promessa que passa por um vale de sofrimento, mas que termina na redenção. 400 anos. Para e pensa nesse número por um instante. Não são 40 anos. São 4 séculos. Isso dá umas 16 gerações nascendo e morrendo na escravidão. Essa era a dimensão do sofrimento que fazia parte do caminho até a promessa se cumprir. Então, essa profecia pesada fica pairando no ar. A noite agora é total, escuridão absoluta. Abrão tá lá, paralisado, só assistindo ao próprio ritual acontecer. Os animais partidos em silêncio, o cenário tá todo montado pro grande final. E de repente, alguma coisa corta aquela escuridão. Do mais absoluto nada, surgem um braseiro soltando fumaça e uma tocha em chamas. Não era um fogo qualquer, era a própria presença de Deus
ali visível, em forma de fumaça e fogo entrando em cena. E aí, o braseróio e a tocha começam a se mover. Bem devagar, eles vão percorrendo aquele corredor formado pelos animais. Eles passam exatamente pelo meio das passas. Esse é o momento. É aqui que o juramento é fechado, selado. Mas, afinal, o que esse ato super estranho significava? Era basicamente uma automaldição simbólica. Quem passava por ali, entre os pedaços, estava dizendo da forma mais visual e séria possível que aconteça comigo o mesmo que aconteceu com esses animais se eu quebrar essa promessa. Era como assinar um contrato com a própria vida em jogo. E aqui que vem a virada mais impressionante de toda essa história. Pensa comigo. Quem deveria passar por aquele corredor? Normalmente, as duas partes do acordo, certo? Mas o Abrão, ele está lá, dormindo totalmente fora de ação. Só Deus passa. Só a tocha e o braseiro fazem o caminho. O que isso quer dizer? Que Deus está assumindo os dois lados do juramento. Ele está basicamente dizendo que a maldição caia sobre mim se eu não cumprir essa promessa que te fiz. A responsabilidade se torna 100% divina. E com esse juramento, que agora é inquebrável, a promessa vira um decreto. O texto então começa a detalhar as fronteiras daquela terra, desde a divisa com o Egito até o grande rio Eufrates, listando todos os povos que moravam lá. A terra deixou de ser uma ideia vaga, passou a ser um território real, definido e garantido pelo juramento do próprio Deus. Olha que interessante. A história do Abrão começa com a pergunta: como eu posso ter certeza? E ela não termina com Abrão tendo que provar a fé dele, mas sim com Deus se colocando sob juramento para garantir a própria promessa. Isso deixa a gente com uma reflexão, né? Diante de algo que parece impossível, o que é que sustenta a confiança? É a força da nossa própria fé? Ou é o caráter de quem fez a promessa?